Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e esse é o canal do Fernando. Nesse vídeo continuarei explicando como funciona o nosso sistema emocional. Há outros vídeos sobre o sistema emocional e eu vou deixá-los aqui embaixo nos links. Já agradeço de antemão as pessoas que apoiam e os que vão apoiar esse canal. Como vocês veem, o início é amador, entretanto a mensagem é de extrema importância para o momento evolutivo que o planeta Terra está passando, que chamamos de transição planetária. Lembrando, se gostarem do conteúdo, deem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. E vamos formando e fortalecendo um grupo de pessoas que queiram falar sobre evolução. Lembrando, se gostarem do conteúdo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E vamos formando um grupo de pessoas que se interessam por evolução e pela transição planetária. Então vamos lá. Por que conhecer o sistema emocional? Conhecer o sistema emocional responde a uma grande questão que a humanidade vem se perguntando há muito tempo. Quem sou eu? Como eu funciono? Então, conhecer o sistema emocional vai nos dar ferramentas para poder nos conhecermos melhor e identificarmos processos que caracterizam nossa identidade intrafísica, é a identidade que nascemos nessa vida. E nesse vídeo vamos falar de maneira geral como cada tipo psicológico ou cada atributo de cada raio expressa e percebe seus pensamentos, sentimentos e energias. Vou falar também do carisma de cada tipo psicológico. Carisma é o nome que se dá à energia que emana da força presencial de cada pessoa, de cada tipo psicológico, vamos dizer assim. Então, essa força presencial é a energia psíquica que emana de cada pessoa e é percebida por outras pessoas que se relacionam entre si, influenciando umas às outras. E relembrando da questão da predominância. Então, cada tipo psicológico que eu explico em cada vídeo refere-se ao atributo ou ao raio predominante no sistema todo, no qual somos formados por 7 tipos psicológicos ou 7 raios. Então, assim, esse aqui é só uma visão geral de cada tipo psicológico de maneira predominante e de maneira didática. Esses tipos psicológicos foi desenvolvido por Roberto Assagioli, que foi um psiquiatra italiano que se baseou na teoria dos 7 raios, que é um conhecimento milenar, e a teosofia desenvolveu e organizou esse conhecimento para que possamos conhecer melhor como funcionamos como almas. E a psicologia que o Roberto Assagioli desenvolveu chama-se psicossíntese, que para mim é o ramo da psicologia mais próximo da espiritualidade, a psicologia transpessoal mais acurada que eu já vi. Então vamos entrar em detalhes sobre o sistema emocional do tipo psicológico concretizador transformador, que equivale aos atributos do raio violeta. Os atributos positivos ou traços força ou trafores desse tipo psicológico, pessoas com essa vibração ou com esse tipo psicológico intenso têm um grande poder de transformação, de mudança. Então, os locais em que essas pessoas transitam, os projetos que elas adentram, têm uma grande chance de se desenvolverem, de darem certo, pois são pessoas que têm uma energia de transformação. Essas pessoas também têm como valor a liberdade de ser, de transitar, de ir e vir. Essas características para essas pessoas fluem de maneira muito tranquila, assim. Essas pessoas também influenciam bastante o meio em que elas estão. Pessoas com predominância dessa vibração, elas são muito cientes dos ciclos da vida. O ciclo da reencarnação, de vida e morte, do processo de nascimento, vida e morte de projetos, de casamento, de profissão. Então elas têm essa maturidade de perceber quando um ciclo está se fechando, está morrendo, e outros que estão surgindo.
E essa é uma característica principal da nova era, da era de Aquário ou dessa transição planetária que estamos passando. Essas pessoas também têm o feeling acurado para perceber quando novos ciclos estão se aproximando e se adiantam em finalizar ciclos e desapegarem de situações, pessoas, para que o novo ciclo se nasça e cresça e prospere. Essa vibração violeta, ou esse tipo psicológico transformador, tem como característica também a diplomacia, e estão relacionados com procedimentos, que também caracteriza bastante a diplomacia. O processo de cerimônia e diplomacia estão intimamente ligados, e pessoas com essa característica muito acentuada são metódicas com processos. Isso é muito bacana quando é no positivo, né? Que as coisas acontecem de maneira fluida e eficiente. Elas têm um feeling acurado para perceber quando a situação não está boa. Então elas tendem a finalizar esses ciclos e começarem outros de maneira tranquila e pacífica. Quando essas pessoas também falam com alguém, elas sempre oferecem ideias e sugestões e conselhos para que essas pessoas mudem, se transformem, saiam das situações desconfortantes para situações mais confortáveis. Elas têm essa característica bem forte. E o seu carisma, que é baseado na sua força presencial, é percebida na energia psíquica que elas têm de diplomacia, de liberdade ponderada, dessa postura resolutiva e assertiva que acompanha esse tipo psicológico. Essa é a principal característica deles. Agora, os atributos negativos, ou traços fardos, pesados e desarmônicos, caracterizam quando essas pessoas que gostam de transformação, que apreciam as mudanças, elas entram na parte negativa da vitimização, da auto-vitimização. Elas se tornam muito ranzinzas e reclamonas. No meu caso, também, além do raio verde ser muito intenso na minha vida, ter sido muito intenso de maneira negativa, o raio violeta também estava muito presente de maneira negativa, o que me travou em vários processos da minha evolução consciencial. Também vou falar sobre essa questão em outros vídeos. Pessoas com essa característica de reclamonas e auto-vitimizadoras, elas se percebem assim como vítimas de um grande contexto kármico e não sabem o que fazer. Se percebem de mãos atadas, mesmo sofrendo, continuam naquele processo, aguentando a situação até que ela passe por si só, se tornando vítimas de si mesmo. Foram muitos anos assim até eu dar o clique e descobrir outras coisas relacionadas à existência humana e consciencial. Mesmo sabendo do processo kármico, de transformação, de causa e consequência, essas pessoas não se tornam proativas para que resolvam as suas situações, as situações que lhe incomodam, e continuam no sofrimento. Estão ali no sofrimento e não fazem nada para diminuir esse desconforto. Uma outra característica muito importante que me acompanhou também, e é característica desse tipo psicológico, é uma tendência de escapar de relacionamentos, de envolvimento com pessoas e situações em geral. Por quê? Porque essas pessoas têm ciência dos processos cíclicos de início e fim, só que elas têm dificuldade, quando no negativo, elas têm dificuldade de encerrar, por diversos motivos que falarei também em outros vídeos. Tanto relacionamentos, quanto profissão, quanto mudança de cidade, então, tem essa dificuldade de se movimentarem. E às vezes nem começam um relacionamento por receio do término, por receio da mudança. Uma característica triste e importante é que muitos não se entregam para os relacionamentos, e tanto pode ser com relacionamentos entre pessoas, relacionamentos amorosos, quanto relacionamento com a sua profissão,
quanto com a cultura no lugar que você vive, que foi meu caso também. Então a gente vive sempre na negação, na superficialidade dos processos, por medo de desenvolvimento. E a tendência de pessoas assim é se encavernarem, né? O raio violeta tem essa tendência muito forte de entrar nas suas próprias cavernas internas, muitas vezes, podem ser até físicas também. Se isolam dos processos das pessoas, da vida, que é transformação contínua. Então, por ter esse receio do início e fim de ciclo, esses tipos psicológicos tendem a entrarem para suas cavernas, mesmo tendo pessoas ao redor, mesmo até convivendo, casados, com famílias. Essas pessoas vivem nas suas cavernas internas, não se abrindo, não trocando de maneira profunda com o meio, esperando que em algum dia o sol volte a brilhar da maneira que elas acham que deveria ser. Hoje o sol brilha e eu estou de fora da caverna. Muitas pessoas desse tipo psicológico cortam emocionalmente qualquer relação com situações ou pessoas que elas pensam ou sentem que vão tolher a sua liberdade de ir e vir, ou de se manifestar. Ou qualquer coisa que está aprisionando. Elas têm pavor de aprisionamento, mesmo estando nas suas próprias cavernas. Olha só que paradoxo, que incoerência interessante. E tendem a andar sozinhas na vida, mesmo, como eu comentei, rodeada de pessoas. Então elas se sentem solitárias na multidão, pois têm dificuldade em se entregar e se envolverem. Como eu comentei em um outro vídeo, a frase que me marcou bastante em relação a esse processo, que era: quem não se envolve não se desenvolve. Então precisamos de envolvimento emocional com situações e pessoas para que possamos nos conhecer e a partir daí nos desenvolvermos, nos reciclarmos em relação aos traços fardos, às nossas dificuldades. Hoje em dia consegui equilibrar esse processo e estou aqui conversando com vocês, saí da minha caverna. Esse tipo psicológico tende a manter o mecanismo de desapego em funcionamento acurado, refinado. Então esse mecanismo gira, o de desapego gira e funciona o tempo todo, não dando espaço para o apego, que é o oposto, né? Você se apega em algum momento e depois desapega. Ou seja, você se envolve para se desenvolver. Então essa é uma característica muito interessante desse tipo psicológico. Vou comentar rapidamente sobre a influência psicoemocional desse tipo psicológico em desequilíbrio na nossa saúde mental e física. Então, na saúde mental, esse tipo psicológico tende a desenvolver a ansiedade da melhora, que na percepção dessas pessoas nunca vem. Então eles ficam lá ansiosos para que melhorem as coisas, reclamando, e a transformação nunca vem, pois a transformação precisa partir de si mesmos. Eles precisam se autoempoderar, se perceberem, equilibrar, né, essa vibração que está no negativo para o positivo e partir para a ação, né? Desenvolvem também a procrastinação crônica, por estarem sempre reclamando e com medo de se movimentarem para a transformação. Desenvolvem também a ranzinzice crônica, que alimenta, que fomenta a mágoa e ressentimento com as situações. Isso leva à postura de auto-vitimização. Também vou falar em outros vídeos sobre esse processo. Já na saúde física, quando essa saúde mental está muito intensamente negativa, ou seja, se transforma em doença mental, isso afeta o corpo, na mulher no caso, por exemplo, causando endometriose, ou a prisão de ventre de maneira em geral. Causa depressão, tende a depressão por inatividade, por auto-vitimização. Algo que é interessante perceber nesse tipo psicológico quando está em desequilíbrio exagerado é o processo de desenvolvimento da inflamação crônica, que é uma inflamação geral do organismo e que tem o nome de inflamação crônica silenciosa. É uma condição muito, muito comum que as pessoas não têm noção de onde é que surge essa inflamação. Então é isso, pessoal. Fico por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.
Um grande abraço e até mais.